Olá, povo católico. Vamos conversar aqui sobre a primeira postagem que vamos fazer aqui sobre um santo católico, agora aproveitando o mês de dezembro, São Francisco Xavier, cuja data de celebração é comemorada 3 de dezembro. Ele nasceu no Castelo de Xavier, perto de Sanguesa, em Navarra, a 7 de abril de 1506. Morreu na ilha de Sancian, ou Sancian, não sei como é a pronúncia, perto da costa da China, em 2 de dezembro de 1552. Em 1525, tendo concluído um curso preliminar de estudos em seu próprio país, Francisco Xavier foi para Paris, onde ingressou no Collège de Sainte-Barbe. Aqui ele conheceu Savoyard, Pierre Favre, e uma calorosa amizade pessoal surgiu entre eles. Foi nesse mesmo colégio que Santo Inácio de Loyola, que já planejava a fundação da Companhia de Jesus, residiu por algum tempo como hóspede em 1529. Ele logo conquistou a confiança dos dois jovens, primeiro Favre e depois Xavier. Ofereceram-se com ele na formação até da Companhia de Jesus. Em português seria o Pedro Fabro. Quatro outros, Lainez, Salmeron, Rodrigues e Bobadilla, tendo se juntado a eles, os 7 fizeram o famoso voto de Montmartre, a 15 de agosto de 1534. Depois de terminar os estudos em Paris e ocupar o cargo de professor por algum tempo, Xavier deixou a cidade com seus companheiros em 15 de novembro de 1536 e dirigiu-se a Veneza, onde demonstrou zelo e caridade no atendimento aos enfermos nos hospitais. Em 24 de junho de 1537, ele recebeu as ordens sagradas de Santo Inácio. No ano seguinte foi a Roma e, depois de alguns meses de trabalho apostólico, na primavera de 1539 participou nas conferências que Santo Inácio organizou com seus companheiros para preparar a fundação definitiva da Companhia de Jesus, mais conhecida como os Jesuítas. A ordem foi aprovada verbalmente em 3 de setembro, e antes que a aprovação escrita fosse assegurada, o que não aconteceu senão um ano depois, Xavier foi nomeado, a pedido sincero de João III, rei de Portugal, para evangelizar o povo das Índias Orientais, colônia portuguesa. Ele deixou Roma em 16 de março de 1540 e chegou a Lisboa por volta de junho. Aqui ele permaneceu 9 meses, dando muitos exemplos admiráveis de zelo apostólico. Observe como era um Estado católico, né? O rei de Portugal mandou ele catequizar os povos das Índias Orientais. A preocupação que o Estado católico tem com o fim último dos homens, salvar almas, bem diferente do que os perversos e pervertidos professores ateus, marxistas, iluministas que estão hoje nas universidades corrompendo o costume, dizendo que quando eles dizem que a colonização é só um ato de exploração econômica. E a gente vê aqui, né, a preocupação de Dom João III, rei de Portugal, em mandar missionários para as Índias Orientais, onde eles tinham colônia. Esse é o verdadeiro Estado. Não é essa porcariada desse Estado laicista, maçônico, perverso, contrário a Deus, onde quer tirar a igreja e, consequentemente, a salvação das almas das pessoas. Um Estado diabólico que esse Estado laicista incorpora, seja através da direita maçônica, seja através da esquerda marxista. Todos esses dois lados políticos defendem o laicismo, ou seja, um Estado que não ajuda a religião,
na sua missão salvífica. Voltando ao texto sobre São Francisco Xavier, ele, em 7 de abril de 1541, embarcou em um veleiro para a Índia após uma viagem tediosa e perigosa. Desembarcou em Goa em 6 de maio de 1542. Os primeiros 5 meses ele passou pregando e ministrando aos enfermos nos hospitais. Ele ia pelas ruas tocando uma sineta e convidando as crianças a ouvirem a palavra de Deus. Depois de reunir alguns, ele os levava a uma certa igreja e explicava o catecismo para eles. Por volta de outubro de 1542, partiu para a pesca de pérolas no extremo sul da costa peninsular. Desejoso de restaurar a cristandade que, embora introduzida anos antes, quase desaparecera por falta de sacerdotes, ele dedicou quase 3 anos à obra de pregação ao povo da Índia Ocidental, convertendo muitos e alcançando em suas viagens até a ilha do Ceilão. Desculpe aí onde eu falei o povo da Índia Ocidental, lê-se ao povo da Índia Oriental. Muitas foram as dificuldades e sofrimentos que Xavier teve de enfrentar nesta época, às vezes por causa das cruéis perseguições que alguns dos reis mesquinhos do país praticavam contra os neófitos, e ainda porque os soldados portugueses, longe de apoiarem a obra do santo, retardavam por seu mau exemplo e hábitos viciosos. É o escândalo do mau exemplo, né? Onde os soldados ali vão se entregando às vaidades, aos vícios, aos maus comportamentos. E isso atrapalha, né? A falta de bons exemplos atrapalha a catequese das pessoas. Na primavera de 1545, Xavier partiu para Malaca. Ele trabalhou lá nos últimos meses daquele ano e, embora tenha como resultado uma colheita espiritual abundante, não foi capaz de erradicar certos abusos e estava ciente de que muitos pecadores resistiriam aos seus esforços para trazê-los de volta a Deus. Por volta de janeiro de 1546, Xavier deixou Malaca e foi para as Ilhas Molucas, onde os portugueses tinham alguns assentamentos, e por 1 ano e meio pregou o evangelho aos habitantes de Amboina Ternate, Baranura e outras ilhas menores. Alguns afirmam que durante essa expedição ele desembarcou na ilha de Mindanao, e por isso São Francisco Xavier foi chamado o primeiro apóstolo das Filipinas. Mas embora essa afirmação seja feita por alguns escritores do século XII, e na bula de canonização publicada em 1623 é dito que ele pregou o evangelho em Mindanao, até o momento não foi assim provado de forma absoluta e inequívoca que São Francisco Xavier já desembarcou nas Filipinas. Em julho de 1547, ele estava novamente em Malaca. Aqui ele conheceu um japonês chamado Anger, o nome seria Han Se, de quem obteve muitas informações sobre o Japão. O seu zelo foi imediatamente despertado pela ideia de introduzir o cristianismo no Japão, mas por ora os negócios da companhia exigiam a sua presença em Goa, para onde ia, levando Anger consigo. Durante os 6 anos em que Xavier desembarcou entre os infiéis, outros missionários jesuítas chegaram em Goa enviados da Europa por Santo Inácio. Além disso, alguns que nasceram no país foram recebidos na companhia. Em 1548, Xavier enviou esses missionários aos principais centros da Índia, onde havia estabelecido missões para que a obra fosse preservada e continuada. Mais uma vez a gente vê o empenho na evangelização, o ide ao mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. O espírito missionário que existia nessas pessoas.
bem diferente de certos grupos ditos da tradição, né, que tá ali fechadinho no seu clubezinho ali, no seu reduto. Enquanto isso, a sociedade vai desmoronando e eles estão ali entre eles, sem nada a fazer. Deixa eu ver por onde eu passei aqui. Os missionários continuaram sendo enviados por Santo Inácio de Loyola. Em 1548, Xavier enviou esses missionários aos principais centros da Índia, onde havia estabelecido missões, e para que a obra fosse continuada. Estabeleceu também um noviciado e uma casa de estudos. Olha aí a função de estudar a fé católica, coisas que os católicos fazem muito pouco e bem mal. Tendo recebido na companhia o padre Cosme de Torres, um sacerdote espanhol que havia conhecido em Malacas, partiu com ele e com o irmão Juan Fernández para o Japão no final de junho de 1549. Acompanhava-os também o japonês Anger, que fora batizado em Goa com o nome de Pablo de Santa Fé. Eles desembarcaram na cidade de Kagoshima, no Japão, em 15 de agosto de 1549. Todo o primeiro ano foi dedicado ao aprendizado da língua japonesa e à tradução para o japonês, com a ajuda de Pablo de Santa Fé. Os principais artigos da fé e breves tratados que deviam ser empregados na pregação e catequização. Quando conseguiu se expressar, Xavier começou a pregar e fez alguns conversos, mas estes despertaram a má vontade dos bonzos, que o baniram da cidade. Saindo de Kagoshima por volta de agosto de 1550, ele penetrou no centro do Japão e pregou o Evangelho em algumas cidades do sul do Japão. No final daquele ano ele chegou a Meako, então a principal cidade do Japão, mas não foi capaz de fazer qualquer progresso aqui por causa das disenções que dilaceravam o país. Ele refez seus passos até o centro do Japão e durante 1551 pregou em algumas cidades importantes, formando um núcleo de várias comunidades cristãs que com o tempo aumentaram com extraordinária rapidez. Depois de trabalhar cerca de 2 anos e meio, deixou esta missão a cargo do padre Cosme de Torres e do irmão Juan Fernandes e voltou a Goa, chegando lá no início de 1552. Aqui os problemas domésticos o aguardavam. Certas divergências entre o superior que ficou encarregado das missões e o reitor do colégio tiveram de ser corrigidas. Porém, acertado isso, Xavier voltou seus pensamentos para a China e começou a planejar uma expedição para lá. Durante sua estada no Japão, ele tinha ouvido falar muito sobre o Império Celestial. E embora provavelmente não tivesse feito uma estimativa adequada de sua extensão e grandeza, ele, no entanto, compreendeu quão amplo o campo proporcionava para a propagação da luz do Evangelho. Eles iam para locais mesmo sem nunca saber o que estava esperando por eles lá. Missão mesmo, por isso o nome é Igreja Católica Apostólica. É um apostolado, né? É sair, é se atirar ao mundo. Com a ajuda de amigos, arranjou uma comissão ou embaixada ao soberano da China, obteve do vice-rei da Índia a nomeação de embaixador e em abril de 1552 deixou Goa. Em Malaca, o grupo encontrou dificuldades porque os portugueses influentes desaprovavam a expedição. Mas Xavier soube contornar esta oposição e no outono chegou em um navio português à pequena ilha de Sancian, perto da costa da China. Enquanto planejava os melhores meios para chegar ao continente, adoeceu e com o movimento da embarcação parecia agravar sua condição. Foi removido para a terra, onde uma rústica cabana fora construída para abrigá-lo. Nesse ambiente miserável, ele deu seu último suspiro. É realmente surpreendente que um homem, no curto espaço de 10 anos, 6 de maio de 1542 a 2 de dezembro de 1552, pudesse ter visitado tantos países, atravessado tantos mares, pregado o Evangelho a tantas as nações e convertido tantos infiéis.
o incomparável zelo apostólico que o animava e os estupendos milagres que Deus operou por meio dele explicam esta maravilha, que não tem igual em nenhum outro lugar. A lista dos principais milagres pode ser encontrada na bula da canonização. São Francisco Xavier é considerado o maior missionário desde os tempos dos apóstolos. E o zelo que demonstrou, os milagres maravilhosos que realizou e o grande número de almas que trouxe à luz da verdadeira fé, conferem-lhe esta distinção. Foi canonizado com Santo Inácio em 1622, embora por causa da morte de Gregório XV, a bula da canonização só tenha sido publicada no ano seguinte. O corpo do santo ainda está consagrado em Goa, na igreja que outrora pertencia à companhia. Em 1614, por ordem de Cláudio Aquaviva, geral da Companhia de Jesus, o braço direito foi cortado no cotovelo e transportado para Roma, onde o altar atual foi erguido para recebê-lo na igreja do Gesù. E aqui a gente se despede aqui de mais uma postagem onde falamos sobre São Francisco Xavier, cuja data a igreja comemora 3 de dezembro.